Oi, eu sou Gilmar Terena. E eu sou Christian Mariú, e você está ouvindo o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Copiou Parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Nós vamos começar o episódio de hoje falando de uma atividade criminosa que destrói os territórios e culturas indígenas, o garimpo ilegal. Na semana passada, chamou a atenção do país a viagem que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez ao município de Jacareacanga, no Pará. O ministro disse que foi acompanhar a operação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal na terra indígena Munduruku. Até aí tudo bem. O problema é que Salles foi recebido no aeroporto por garimpeiros e indígenas que supostamente apoiam o garimpo naquela área. E como já fez outras vezes, ao invés de condenar as invasões às áreas protegidas, ele defendeu a atividade dos garimpeiros. Que os indígenas têm o direito de escolher como querem viver, têm o direito de escolher que atividade econômica querem fazer. Tem direito de escolher fazer várias atividades, dentre elas o garimpo, seguindo a lei ambiental, com os cuidados ambientais, exatamente como qualquer outro cidadão brasileiro ou investidor estrangeiro terá direito de fazer no Brasil. O ministro acabou levando algumas dessas pessoas para Brasília, num avião da Força Aérea Brasileira, para que falassem em defesa da mineração em terras indígenas, num encontro com outras autoridades. Além disso, um dia depois, o ministro da Defesa anunciou a suspensão da operação da fiscalização no território Munduruku. A visita do ministro não serviu para outra coisa além do fato de fortalecer aqueles que promovem a invasão das terras indígenas. O Copiou Parente entrevistou uma liderança indígena que conhece o problema de perto para saber o que aconteceu em Jacareacanga. Para Ademir Caba Munduruku, coordenador da Associação Munduruku, da UC, tudo indica que havia uma articulação entre o ministro, Ricardo Salles, e os garimpeiros para facilitar a ação de retirada dos invasores da terra indígena. É uma denúncia grave. Fala, parente! A gente fica surpreso de saber que quando o ministro Ricardo Salles chega ao aeroporto, os garimpeiros já estavam praticamente preparados para fazer essa manifestação lá no aeroporto. Então, a gente supõe que, na verdade, já existia um acordo do ministro com os garimpeiros, tanto é que assim que ele chega, que os garimpeiros já chegam para fazer a manifestação e com faixas, para a gente, o que ficou bem evidente foi isso, que ele veio para atrapalhar a operação que estava sendo feita dentro da terra indígena. A gente fica indignado em relação a isso, porque o ministro do Meio Ambiente, que deveria zelar pela proteção do meio ambiente, acaba tomando partido do lado dos garimpeiros, dos destruidores do meio ambiente. Se o ministro teve a audácia de levar os garimpeiros dentro do avião da FAB, da Força Aérea, da Força Aérea Brasileira, para conversar com eles em Brasília, então nós também exigimos que ele faça o mesmo, de levar os caciques que realmente moram nas suas aldeias, que são aldeadas, para sentar e conversar com eles e saber o porquê nós que moramos nas aldeias somos contrários à atividade de garimpagem dentro de nosso território. Ademir também falou sobre os estragos que o garimpo vem causando dentro do território Munduruku. Ele denunciou que o garimpo só cresceu neste ano, apesar da pandemia. De acordo com os Munduruku, os invasores são os responsáveis por vários dos casos por Covid-19 entre indígenas. Fala, parente. A gente fica pasmo quando escuta que o ministro Ricardo Salles de dizer que quem está exercendo atividade garimpeira
aqui dentro da terra Munduruku são os próprios Munduruku. E isso é uma total mentira, né? É uma total falta de conhecimento por parte do ministro Ricardo Salles. O grande impacto dentro da nossa terra, né, que na verdade, né, é que uma grande quantidade de rios e igarapés já foram destruídos, né? Assim. Então, praticamente, né, esses igarapés, esses rios, eles nunca mais vão ser adequados para o usufruto do povo Munduruku, né? Assim, então, o que está em jogo, na verdade, né, é a nossa vida, né? Porque a gente depende essencialmente da água, né, que está sobrevivendo. Como não houve, né, um controle, como as autoridades competentes não tomaram nenhuma iniciativa de coibir a atividade dentro do nosso território, né, seja por parte do MPF, da FUNAI, do IBAMA e de outros órgãos de governo, né, a atividade continuou livre e com isso acabou infectando, né, várias pessoas, né, e levando a óbito essas pessoas, né. Como nós falamos no episódio da semana passada, comemoramos no último domingo, dia 9 de agosto, o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu a data como forma de reafirmar as garantias previstas na Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas. Esse documento tem o objetivo de proteger os direitos dos povos indígenas, sua diversidade cultural, conhecimento tradicional e sua autodeterminação. Para marcar a passagem da data, a Frente Parlamentar Indígena em Defesa dos Povos Indígenas realizou um ato público transmitido pela internet na quinta-feira passada, no dia 13 de agosto. A deputada Joênia Wapichana, primeira indígena eleita deputada federal no país, abriu o encontro. Fala, parente. Esse ato é super importante para lembrar a nós, principalmente indígenas, a nossa resistência há mais de 520 anos. E que nada que nós conquistamos, através de muita luta e resistência, ainda precisa ser implementada. É preciso mostrar que nós estamos juntos nessa luta. É uma luta difícil, é uma luta de todos, mas não é só responsabilidade dos povos indígenas, é uma responsabilidade que tem que partir também por parte do Estado brasileiro. Como não poderia deixar de ser, o avanço da pandemia de Covid-19 entre os povos indígenas foi um dos temas principais do encontro. A juventude indígena também marcou presença. A Ramangai Pataxó falou sobre a situação difícil das comunidades na Bahia. Fala, parente. Infelizmente, o Covid ele tem se estendido, né? Tem aumentado aqui na Bahia e na região como um todo, né? A gente está bastante preocupado, mas ao mesmo tempo que a gente está muito preocupado, né, com esse crescimento do Covid, de casos de Covid, a juventude indígena na Bahia, ela tem sido muito ativa, né, muito atuante nesse enfrentamento, buscando estratégica, né, forças nesse enfrentamento dentro das nossas bases, mas a gente compreende que isso precisa ser justamente uma responsabilidade, né, precisa ser a responsabilidade do Estado brasileiro. Durante o ato foi lançado o site da Frente Parlamentar. O endereço de internet é frenteparlamentarindigena.com.br. E não é que tem uma organização oferecendo atendimento médico via internet de forma gratuita durante a pandemia para todos os parentes indígenas, extrativistas e quilombolas. É isso mesmo. Basta conseguir uma conexão de internet, acessar a plataforma, preencher um formulário e fazer o pedido da consulta. Os atendimentos acontecem das 8 da manhã até as 10 horas da noite, todos os dias da semana. O serviço é oferecido exclusivamente para quem for indígena, extrativista, quilombola ou cigano. Então, se você estiver com algum sintoma da Covid, isto é, febre, tosse, cansaço no corpo ou falta de ar, procure o serviço.
Basta acessar o site www.missãocovid.com.br/povos-tradicionais. Nessa semana foi lançada a websérie Nativas Narrativas, produzida pela Ascuri, Associação de Jovens Cineastas de Mato Grosso do Sul. O trabalho pretende mostrar a perspectiva indígena sobre a epidemia de Covid-19. Quem quiser acompanhar a série é só acessar www.redecineflecha.org. Em meio à luta pelos direitos indígenas e contra a Covid-19, o Copiô Parente continua de luto. No último dia 8 de agosto, morreu, por problemas respiratórios, aos 92 anos de idade, Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito da prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Para finalizar o episódio de hoje, queremos fazer uma singela homenagem a Dom Pedro, que foi uma das figuras mais importantes da história do país na defesa dos direitos humanos, dos povos indígenas e da reforma agrária. O religioso nasceu na Espanha e veio para o Brasil em 1968. Desde então, atuou na região de São Félix do Araguaia, desafiou a ditadura militar e sofreu inúmeras ameaças de morte. Dom Pedro foi um dos responsáveis pela criação da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, e o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, ambos nos anos 70. Dom Pedro também escreveu livros, artigos e diversos textos. Quem também enviou um áudio para o Copiô Parente foi o poeta Pedro Tierra. Ele conheceu Dom Pedro durante a luta contra a ditadura e tornou-se um grande amigo do religioso. Tierra foi parceiro de Dom Pedro em obras conhecidas nacionalmente e internacionalmente, como a Missa da Terra Sem Males e Missa do Quilombo. Vamos ouvir o que ele diz, o Pedro Tierra. Fala, poeta. Salve, sou Pedro Tierra, filho de sertanejos nordestinos. Nasci no Tocantins, numa pequena cidade chamada Porto Nacional. Conheci Pedro numa manhã de sábado de 1974, no pavilhão 5 do Carandiru, em São Paulo, quando Pedro visitou os 42 presos políticos encarcerados pela ditadura militar no pavilhão 5. Pedro escreveu o prefácio do meu primeiro livro, Poemas do Povo da Noite. Quando fui libertado 2 anos depois, escrevemos e vivemos 2 missas, a Missa da Terra Sem Males, com Martim Coplas, e a Missa dos Quilombos, com Milton Nascimento. Pedro sempre defendeu com palavra e gesto, durante toda a sua vida, o direito à terra, à cultura, à vida dos povos indígenas. Pedro testemunhou e lutou pela ressurreição do povo Tapirapé à beira da extinção. Pedro defendeu a terra dos Chavante contra os invasores. Pedro repousa no cemitério Carajá, em São Félix do Araguaia. E para fechar o episódio de hoje, nada mais do que ouvir o próprio Dom Pedro declamando uma de suas poesias. O texto chama-se Dá a Nós a Paz e está no disco Pedro, Povo e Poesia. Muito obrigado, Dom Pedro. Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta que denuncia a paz dos cemitérios e a paz dos lucros fartos. Dá-nos a paz que luta pela paz, a paz que nos sacode com a urgência do reino, a paz que nos invade com o vento do espírito, a rotina e o medo, o sossego das praias e a oração de refúgio. A paz das armas rotas na derrota das armas. A paz do pão, da fome e de justiça.
a paz da liberdade conquistada, a paz que se faz nossa, sem cercas nem fronteiras, que tanto é shalom como salam, perdão, retorno, abraço. Dá-nos a tua paz, essa paz marginal que soletra em Belém e agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta que não nos deixa em paz. O Copiô tem a produção de áudio e das artes das redes sociais e a apresentação de Gilmar Terena. A edição e a apresentação é minha, Christian Ariú, e a reportagem e edição de texto são de Oswaldo Braga. A gente volta na semana que vem. Até lá. Copiou, parente?